meio tortinho é o aproximadamente. Obrigado quem estiver gravando. Então, a letra C, para quais valores de x vale que f de x igual a 2. Então, agora a gente está olhando ao contrário. A gente estava sempre olhando aqui no gráfico, olhando o valor de x e procurando quem é o y. Agora ele deu ao contrário. Ele falou y é igual a 2 e ele quer saber quem é x. Seria a nossa função inversa. Então, se a gente vier aqui, y igual a 0, 1, 2... Então, y é igual a 2, ou f de x é igual a 2, o meu x é igual a 1. Então, esse cara daqui é f de x igual a 2. Só que para cá, o meu y é igual a 2 também. Então, se eu mandar para cá, e a gente vier agora, então, aqui, y é igual a 2, e o x é igual a 0, menos 1, menos 2, menos 3. Que também f de x é igual a 2. Então, a gente vem e coloca aqui que f de x é igual a 2. Se f de x igual a 2, então x igual a 2. X igual a 2, não. X igual a 1, que é esse primeiro aqui. Direita. X igual a 1 ou x igual a menos 3. A letra D. Estima os valores de x. Gabriel, Oi, pode falar. Na B, como Sim. o f de 2 ele é maior que 2,5, eu posso adotar qualquer valor entre 2 e 2,5 ou tem que ser exatamente... Isso. Não, desculpa. Aqui eu fiz errado. Quando eu estava falando, eu falei 2,75, né? Ah, tá. E escrevi 2,5. Ele é maior do que 2,5, ele não pode ser igual a 2,5. Se ele fosse Então eu posso igual botar qualquer valor entre 2,5 e 3. qualquer valor aqui se você escrevesse assim, f de 2 menor do que 3, f de 2 maior que 2,5, também, você já está estimando quem é o valor, é alguma coisa entre 2 e 2,5. É um pouco melhor que a gente pode fazer aqui. Quando a gente vai para D agora, então a D é parecida com a nossa C, a mistura da C com a B. Então ele quer estimar o valor para f de x igual a 0. Então f de x igual a 0 é quando a minha função cruza o eixo x. São as raízes da minha função. Então é esse ponto daqui e esse ponto daqui. Nesse ponto daqui, a gente vê de novo que ele é menor do que 1, eu diria também que ele é menor do que meio. Então x é maior do que 0 e x é menor do que meio. Então eu vou falar que f de x é igual a 0. Então, a gente vai ter duas opções aqui. X é maior que... X é maior que 0 e é menor que meio. Aí a gente poderia falar alguma coisa aqui, tipo... Aqui está em cálculo, não está exatamente só numa revisão de função. Vamos dizer que x tende a 0,25. Em vez de falar que x é aproximadamente, eu falei que x tende a 0,25.
E a gente pode... E o outro aqui, quando ele cruza o zero, ele o x é maior do que menos 3 e é menor do que menos 2. Não. Isso, menos 2. Do que menos 2. Então, menos 3, ele é maior do que menos 3 e ele é menor do que menos 2. Meu x... Aqui eu diria que ele está bem mais ou menos no meio, né? Então, x tende, ou exatamente, menos 2,5. E agora, para a gente fechar, quem é o domínio e imagem de F? Então, o conceito de domínio e imagem o domínio é todo o conjunto dos valores de x em que minha função é definida. Minha função é definida quer dizer que, por exemplo, eu não estou dividindo por zero na minha função, que é algo que a gente não pode fazer. E quando a gente vê continuidade, a gente vê melhor isso. A imagem da nossa função são todos os valores de y que minha função pode assumir dentro desse domínio. Então, o meu domínio para esse gráfico aqui, o meu domínio é o que a gente tem, que ele vem de menos 3 até 1, 2, 3, até mais 3. Eu não posso falar nada do que acontece para minha função além do gráfico, então eu tenho que assumir que ele me deu o gráfico inteiro, completo dessa função aqui. Então, o meu domínio vai ser, usando uma função de conjunto, vai ser menos 3 até 3. E quando eu vou de menos 3 até 3, meu y sai aqui de menos 2 e vai até mais 3. Então, a minha imagem é menos 2 até 3, conjunto dos reais. Ok? Essa seria, então, a nossa questão 1 da revisão de funções no livro do Stuart. Deu para entender? Eu sim, professor. Obrigada. Ok. Então, vamos lá. Os conjuntos, as noções todas de função, domínio, imagem, são importantes. A gente vai ter lá numa aplicação de derivada desenho de gráficos de função, mas não é algo que eu vou diretamente cobrar. Então, eu não vou ter perguntas do tipo qual é o domínio com a imagem. A gente tem que entender quem eles são, mas não é um conceito... Bem, é um conceito importante, mas não essencial para conseguir resolver diretamente as coisas. Mais alguma dúvida de alguém? Alguma dúvida em relação à aula passada que não seja divisão de polinômios? Eu tinha uma dúvida com a lista de pré-cálculo. Pode falar. Em alguns exercícios, na número 2, a gente achava resultados para igualar a zero, né? Resultados de x. E, por exemplo, mas isso aconteceu em outras. Na letra J, a gente acha que x igual a 0, ou x igual a 8, ou igual a 2. Só que o 2 é excluído. E você disse na resolução
Que é porque o x igual a 2 não satisfaz a equação original. Isso. Mas o que eu fiquei me perguntando é como que não satisfaz a equação original? Tipo, se deu o resultado, sabe? Como é Então, que. vamos lá. Qual é o sentido de Vamos lá. não funcionar? Deixa eu resolver então aqui para todo mundo ficar na mesma página. O J. Aqui a gente tem a questão J. Deixa eu colocar aqui uma coisa para informar de onde são esses exercícios. Então, aqui a revisão. Estude. Funções. E agora a gente vai olhar a J da lista. E esse cara daqui é a lista de pré-cálculo. Então tá. Então a gente quer resolver essa equação. A gente quer achar todos os valores de x que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então essa equação é válida. Só um instante, deixa eu ver se eu entendi. É porque vai dar complexo? Você disse o 2, por que o 2 não vai? Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos começar aqui falando x igual a 2. Se x igual a 2, o que acontece? X igual a 2 eu tenho raiz cúbica de 2 vezes 2, que multiplica 2 menos 4. E esse cara daqui é igual a 2 vezes 2. E aqui é a raiz cúbica de 4 vezes menos 2 dá menos 8. E a raiz cúbica de menos 8 vai ser o quê? Menos 2. Menos 2 vezes menos 2, mais 4 vezes menos 2, menos 8. Então esse cara daqui dá menos 2. Só que menos 2 é diferente de raiz de 4. Porque a raiz quadrada de 4 é mais 2. A raiz quadrada é definida como um número positivo. Deixa eu desligar o seu microfone. Então, essa é uma questão bem importante aqui, só porque estava dando eco. Raiz quadrada de A, não. Raiz quadrada de x é um número positivo. É maior do que zero, sempre. Essa é a definição. A raiz quadrada é definida só para valores positivos no conjunto dos reais, que a gente está aqui. Está falando com x real. Isso é diferente, ou deixa eu escrever diferente. Raiz quadrada de x igual a A não é sempre igual de x ao quadrado igual a... Não sei como é que escrever isso. Então deixa eu fazer diferente aqui.
a raiz quadrada é um número sempre positivo. Essa é a definição para a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Isso é diferente de perguntar x é igual, ou x ao quadrado é igual a 2. Quando eu falo x ao quadrado é igual a 4. Quando eu falo x ao quadrado é igual a 4, aqui sim eu posso ter duas opções. Eu posso falar que x é igual a mais 2 ou x igual a menos 2, porque se eu multiplicar mais 2 e menos 2 por ele mesmo, vai dar 4. Aqui, então, vale isso porque x igual a mais 4, quer dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Mas nesse caso daqui, como era x ao quadrado, x igual a mais ou menos raiz de 4. Se a gente for olhar lá no... em Bhaskara mesmo, Bhaskara vai falar também isso pra gente. Ele vai falar que é menos b mais ou menos a raiz quadrada, porque a raiz quadrada é sempre um valor positivo, ou um número complexo, mas a gente não está trabalhando com números complexos aqui. Então, é esse o motivo. É o motivo de que raiz cúbica é menos 8 e raiz quadrada de 4 é sempre igual a 2. Mais 2. Ok? Então, não preciso nem resolver a equação. E é isso. Por que surgiu o mais 2? Porque em algum momento, quando você estava resolvendo essa equação, a restrição de que esse lado daqui tem só pode ter valores negativos, mas esse lado aqui tem só valores positivos, não foi levado em consideração. Talvez não dê mesmo para levar em consideração. Durante a resolução isso tem que acontecer. E aí é importante que se retorne a equação original sempre para verificar se as soluções que você encontrou são soluções válidas. Essa questão de que no meio do caminho algumas restrições podem aparecer ou desaparecer é bem comum durante a resolução de diversos problemas da matemática. Então é sempre importante deixar bem claro qual é a condição que a gente tem. Como eu falei na semana passada, se eu estou dividindo por x do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho que marcar. Então aqui eu estou considerando que x não é zero, porque para dividir por x pelos dois lados, eu não posso dividir por zero. Uma questão histórica com isso é a fórmula fechada para a equação de terceiro grau. É uma forma chata de resolver tudo mais, mas quando ela foi encontrada, ela demorou um tempo para ser aceita, porque no meio do caminho você precisava de uma raiz quadrada de um número negativo. E para várias soluções, se você ficasse com essa raiz quadrada na sua conta por um tempo, uma hora essa raiz quadrada de número negativo desaparecia e você conseguia resolver. Quando as primeiras pessoas que viram isso não tinham a noção de número imaginário ainda, os números complexos, muitas paravam quando viam aquela raiz de número negativo e falaram, bem, eu tentei uma solução que não dá certo, porque eu não tenho como resolver esse problema. Então, é sempre bom saber quais são as nossas restrições e onde as restrições foram perdidas no meio do meu caminho, mas eu tenho que mantê-las para a resposta final. Entendi, Ok. mas Ok. menos 2 não é uma raiz possível de 4? Não. Menos 2 é a solução da equação x quadrada é igual a 4. Mas a raiz quadrada de 4 é mais 2. Menos 2 não é a raiz de 4. Toda função x elevado a menos n com n
com n essas funções são sempre maiores do que zero. Eu tenho duas restrições. Eu tenho que o meu x tem que ser maior do que zero e minha solução é maior do que zero. Então a imagem é o conjunto dos reais positivos e o domínio também é o conjunto dos reais positivos. X é maior que zero e y é maior do que zero. Então isso daqui é sempre verdade. É como a gente define raiz quadrada. Por que definiram assim exatamente? Porque a gente quer que raiz seja uma função. E se eu permitir que a minha solução fosse tanto positivo quanto negativo, eu perderia a definição de função. Então vamos, deixa eu fazer aqui rapidamente. O que é uma função? Tem uma definição formal e sobre ela, mas a gente seria uma relação, né? Ela seria uma relação. A gente pode fazer aqui só a definição visual, que é tudo aquilo que a gente precisa para entender que é uma função. Então, vamos fazer com a raiz quadrada aqui. Como é o gráfico da raiz quadrada? A raiz quadrada tem um gráfico, alguma coisa assim. Essa é a minha raiz quadrada. Então, isso daqui é f de x igual a raiz de x. E por que ela é uma função? Ela é uma função porque toda função ela só é função se quando eu traço uma linha paralela ao eixo y, então quando eu traço uma linha paralela ao eixo y, eu passo pelo gráfico dessa função somente uma vez. Então aqui eu passei uma vez. Se eu admitisse que eu pudesse ter uma resposta negativa para a raiz, o meu gráfico seria assim. Então, isso daqui é o gráfico de x ao quadrado deitado no eixo x. É assim que eu tenho o meu gráfico da função inversa, que é a nossa função raiz de x. Se eu permitisse que o azul existisse, quando eu passasse uma reta paralela ao eixo y, eu ia passar duas vezes pelo meu gráfico, então ela não seria uma função. Então, é por isso que a raiz quadrada, sendo uma função, ela é definida só para valores positivos de x, porque a gente está nos números reais. E ela só assume como resposta os valores positivos, porque eu preciso que ela seja uma função. Alguém poderia ter resolvido que ela só assumiria os valores negativos. Mas como os números negativos é uma coisa muito mais recente na matemática do que os números positivos, talvez também se achou muito mais natural usar números positivos para definir a raiz quadrada. Ok? Se a gente pensar, então, como a gente estava aqui, por que a raiz cúbica funciona? Então, eu tenho o meu gráfico da função f de x igual a x ao cubo. E como eu disse, quando eu estou fazendo a função inversa, ela vai deitar o meu gráfico aqui. Não é exatamente só deitar e refletir, mas bem, quando eu vier aqui e fizer a minha função inversa, que é a raiz, ela vai fazer alguma coisa assim. Então essa daqui é f de x igual a raiz cúbica de x. E aí a gente vê que para a raiz cúbica de x, eu realmente não preciso de nenhuma restrição.
ela vai ser uma função simplesmente do jeito que ela é. Eu cruzo uma vez só aqui, e eu cruzo uma vez só as duas, a vermelha e a azul. Então, aí está. Então, de novo, para a gente fechar essa parte, lembrando, a raiz quadrada é sempre um valor positivo. Essa solução daqui vai ser mais ou menos porque eu estou vindo de x ao quadrado, não estou perguntando qual é a raiz de 4. Ok. Então, mais alguma dúvida? Sem dúvidas, vamos fazer o que eu falei que ia fazer, que é falar sobre a divisão de polinômio de novo, para a gente fazer mais uma vez e a gente entrar no nosso uso da divisão de polinômio. Então, vamos escrever aqui, divisão de polinômios. Só um instante. Então, a divisão de polinômios, como eu tinha falado com vocês, ela é bem semelhante à nossa divisão de números, considerando só as soluções inteiras, então tendo um resto para minha divisão. E se a gente fizer um polinômio aqui, eu vou realmente fazer um polinômio qualquer, então não sei o que vai dar. X menos x ao quadrado mais 3x mais 6 dividido por x ao quadrado mais 4. Então, se a gente quiser fazer essa divisão daqui, a gente começa a divisão sempre eliminando o termo de maior grau. Então, a gente vai eliminar o x à quarta primeiro. Se eu quero eliminar o x à quarta, eu preciso multiplicar essa função, esse polinômio, por alguma coisa que faça aparecer um x à quarta. É igual quando a gente está dividindo um número inteiro, que eu preciso achar quem eu vou botar aqui embaixo, que multiplica o que está aqui em cima, para me aproximar ao máximo daquele de lá. Então, se eu quero fazer aparecer x à quarta, eu vou multiplicar por x ao quadrado. E aí aqui a gente diminui o valor dessa multiplicação. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado vezes 4, mais 4x ao quadrado. E aí a gente subtrai um do outro, como se a gente estivesse subtraindo números. Então, x à quarta menos x à quarta é 0. Menos x ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 5x ao quadrado. Aqui eu estou diminuindo 0 e aqui eu estou diminuindo 0. Então, mais 3x mais 6. Agora eu quero eliminar menos 5x ao quadrado. Para fazer com que apareça um menos 5x ao quadrado aqui, eu multiplico por menos 5. Então, multiplicando por menos 5, eu vou ter menos 5 vezes x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Menos 5 vezes mais 4, menos 20. Então, eu tenho menos 5x, mais 5x, menos 5x, dá 0. Para x, eu não tenho ninguém aqui com x, então eu continuo com mais 3x. E menos com menos, mais 20, com 6, mais 26. Então aqui eu terminei a minha divisão. Eu sei que esse polinômio aqui, x à quarta
menos x ao quadrado mais 3x mais 6 é igual a x ao quadrado menos 5, que multiplica x ao quadrado mais 4. Então, como divisão com números, esse vezes esse, mas tem um resto. O resto é 3x mais 26, mais 3x mais 26. Então, essa é a nossa... essa seria a nossa divisão. E esse daqui seria a forma de retornar para esse polinômio. Nosso maior uso de divisão de polinômios, o uso prático dele vai ser para ajudar a gente a encontrar raízes ou simplificar alguma função. Então, na maioria das vezes, o resto vai ser zero, mas nem sempre. Então, a gente sempre tem que lembrar de que eu posso ter um resto e ele vai fazer isso daqui. Ele vai multiplicar esse vezes esse mais o meu resto. Vamos fazer mais uma divisão de polinômio aqui. Eu tenho agora 4x ao quadrado menos 4x mais 1. E eu vou dividir esse cara aqui por x mais 1. Vou escolher bons números. X mais 2. Então, eu quero eliminar o x ao quadrado. Preciso ter um x ao quadrado desse lado, multiplico tudo por x. Então, é x ao quadrado menos 2x e agora diminui termo a termo. Esse cara daqui vai dar x. Desculpa, eu quero eliminar 4x ao quadrado, não quero eliminar só o x ao quadrado. Então, eu tenho que multiplicar por 4x para fazer aqui ser 4x ao quadrado e aqui menos mais 8x. Mais 8x. Mais 8x. Quero eliminar todo o termo de maior grau. Então, preciso multiplicar alguma coisa para me dar o termo por completo. Como aqui, eu multipliquei por menos 5 para dar menos 5x ao quadrado. Então, 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado dá 0. Menos 4x menos 8x menos 12x. Aqui o 1 não tem ninguém, mais 1. Agora eu quero tirar o 12x, menos 12x aqui. Para ter um menos 12x nessa equação, eu multiplico por menos 12. Então, menos 12x menos 24. E a gente vai ter menos 12, esse menos com esse menos vai ficar mais, então menos 12 mais 12, 0. Menos com menos mais 24 mais 1, mais 25. E de novo a gente tem o resto aqui. Então a gente tem que 4x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a x ao quadrado, x mais 2, que multiplica 4x menos 12, mais
25. E agora, deixa eu fazer uma sem resto. Vou confirmar a equação aqui. X. Então, agora a gente vai ter x ao cubo mais 3x ao quadrado, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 3. E eu quero dividir isso tudo por x mais 3. Vamos lá. A gente quer eliminar o mais x ao cubo primeiro. Então, para aparecer x ao cubo desse lado aqui também, a gente tem que multiplicar tudo por x ao quadrado. O menos x ao quadrado, menos x ao cubo, x ao quadrado vezes x, menos x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 3, menos 3x ao quadrado. E aqui a gente tem x ao cubo menos x ao cubo, 0. Menos com esse menos vai dar mais, então 3x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado. Não tem nada para o x e para o menos 3, menos x, menos 3. Agora eu tenho que eliminar mais 6x ao quadrado. Então, para aparecer 6x ao quadrado aqui, eu tenho que multiplicar por mais 6x. Menos 6x vezes x, 6x ao quadrado. 6x vezes menos 3, menos 18x. Então, aqui a gente tem 6x ao quadrado menos 6x ao quadrado, 0. Menos com esse menos dá mais. Então, menos x mais 18x menos 17x. Falei que eu ia dividir por x mais 3, né? E eu acabei fazendo x menos 3, então, ok. Depois a gente divide por x mais 3, que era a minha intenção. E aqui não tem nada para menos 3, menos 3. Então, agora eu quero eliminar o menos 17x, eu multiplico por menos 17. Menos 17x. 17 vezes 3 dá 21 mais 30, 51. Então, menos com menos foi mais também, então é mais 51. E a gente tem aqui, então, menos com menos dá mais, com menos 17 dá 0.
menos 51 com menos 3, menos 54. Então, deu o resto de novo, porque eu tinha falado que eu ia fazer x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 3 dividido por x mais 3, não menos 3. Então, a nossa divisão aqui, de novo, vou eliminar, o primeiro passo é igual para eliminar o x ao cubo. Então, x ao quadrado menos x ao cubo mais 3x ao quadrado. Então, aqui eu fiz alguma coisa para eliminar o x ao cubo, mas eu também eliminei o termo de x ao quadrado. Mais 0, e sobrou isso daqui, menos x menos 3. Porque aqui não é mais 17. Essa linha daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui era mais 17,5. Aqui é menos com menos dá mais 17, menos x, menos 18x, menos x, mais 17. Então, isso aqui era mais 17, aqui é mais, e aqui é menos. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. E aqui, então, é menos com menos, mais 51, menos 3. Aqui é mais 48. Obrigado, Matheus. Então, aqui a gente vai... então, a gente continuando, a gente está com menos x, menos 3. E eu quero que aqui, que tem mais x, eu preciso que seja menos x. Então, multiplico por menos 1. Menos x, menos 3. E esse cara daqui dá menos com menos mais, menos x, 0. Menos com menos mais, menos 3, 0. Então, agora a gente teve um resto zero. Quer dizer que x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x menos 3 é igual a x mais 3, que multiplica x ao quadrado menos 1. O fato de que o nosso resto aqui deu zero, que eu tenho essa divisão inteira e que aqui eu tenho um monômio só, quer dizer que a raiz, uma das raízes desse nosso polinômio de terceiro grau, também é a raiz desse monômio daqui. A raiz desse monômio é menos 3. Então, se a gente vier aqui e substituir menos 3 nesse cara daqui, menos 3 ao cubo mais 3 que multiplica menos 3 ao quadrado menos 3 menos 3. O que a gente tem aqui? Menos 3 ao quadrado é menos 1 ao quadrado vezes mais 3 ao quadrado. Então, esse cara daqui ele é 3 vezes 3 ao quadrado, que é igual
a 3 ao cubo. Então, esse é 3 ao cubo e esse é menos 3 ao cubo. Esse daqui vai eliminar com esse daqui. Menos com menos vai dar mais 3 com esse menos 3. Esse vai eliminar com esse daqui. E a gente tem 0. Então, realmente, menos 3, que era a raiz desse monômio, também é a raiz desse polinômio. E a gente tem o resto 0 nessa divisão aqui. Então, esse vai ser o nosso maior uso, não o único, mas o maior uso é principalmente para equações de terceiro ou quarto grau. Eu sei uma das raízes e eu quero achar as outras raízes. Ou eu sei uma das raízes e eu quero achar o polinômio de segundo grau que vai me dar as outras raízes. Então, eu vou fazer essa divisão de polinômio aqui. E como eu sei uma das raízes, aí normalmente vai ser por expressão ou porque eu estou calculando o limite e o limite já me pediu um ponto que eu verifiquei e deu 0. Sendo assim, deu para entender um pouco o que é a divisão de polinômio, que eu vou usar mais divisão, então a gente vai ver de novo ela durante a aula. Ok, então vou considerar que não temos grandes dúvidas sobre a divisão de polinômio. E a gente vai então para indefinição. De limite de x tendendo a de f de x igual a 0 sobre 0. Então, a nossa indefinição do tipo 0 sobre 0. A nossa indefinição do tipo 0 sobre 0, então vou começar tentando introduzir melhor por que isso é uma indefinição. E para a gente ver por que isso é uma indefinição e por que dividir por 0 em outros casos é uma impossibilidade, não é possível, não posso fazer de jeito nenhum, a gente vai pensar em o que significa uma fração que a gente já conhece, assim, uma fração de 2 números inteiros. Então, se eu tiver 3/5, o que é esse 3/5? Opa, deixa eu escrever em preto. O que é 3/5? Eu posso ver 3/5 como a solução 3/5 pode ser a solução, ou 3/5 é a solução. 3/5 é a solução de uma equação. É a solução da equação 5 vezes x igual a 3. Então, 3/5 é a solução dessa equação daqui. Eu vou dividir os dois lados por 5 e vou achar que x é igual a 3/5. Logo, eu poderia pensar que 3 sobre 0 3 sobre 0, então, seria a solução de 0 vezes x igual a 3. Essa equação, 0 vezes x igual a 3, não tem uma solução. Não importa qual valor que eu colocar de x aqui, eu nunca vou encontrar um x multiplicado por 0 que dê 3. Então, essa divisão de 0 não pode acontecer, ela é impossível, não tem uma solução para ela, porque eu não tenho uma solução também para essa equação. Então, enquanto x, 3 sobre 5, é a solução para essa equação, aqui eu não tenho nenhuma solução. Não há. Essa equação daqui não tem solução. Sem
solução. E o nosso caso de 0 sobre 0. Zero sobre zero, então, a solução de x, 0 vezes x, igual a 0. Só que 0 vezes x igual a 0, para qualquer valor de x que eu colocar aqui, quando eu multiplicar por 0, ele realmente vai dar 0. Então, esse cara daqui, essa minha equação, que talvez fosse essa, que esse 0 sobre 0 talvez fosse a solução dela, essa equação daqui, ela tem infinitas soluções. Eu posso colocar qualquer número inteiro ou qualquer número real aqui. Quando eu multiplicar o 0 por ele, vai dar 0 aqui também. Então, isso faz com que eu não tenha como dividir por 0, porque eu não tenho como achar que seria essa fração aqui, o que essa fração representa. Mas 0 sobre 0 não é a mesma questão. 0 sobre 0 ele é indefinido porque eu posso achar quem é essa... que seria essa fração daqui. Eu simplesmente não tenho certeza qual das possíveis infinitas soluções eu estou lidando. Então, o que a gente vai fazer, quando a gente está trabalhando com limite que chega num resultado de 0 sobre 0, a gente vai tentar resolver essa indefinição, que é retirar o 0 ou do numerador ou do denominador, ou dos dois, das duas posições, e chegar num número finito ou descobrir que não tem solução mesmo para a equação. Foram aqueles 3 exemplos que eu tinha na semana passada, na quinta-feira. Caramba, foi muito longe do semana passada. Então a gente tem esses três exemplos aqui, que a gente vai voltar a eles agora. E eu vou mostrar para vocês que realmente são essas soluções aqui. Então eu tenho 3 casos de 0 sobre 0. E a gente vai ver aqui todas as 3 opções, ou todas essas equações, ficou meio gigantesco. Onde eu quero. Todas essas esses meus limites aqui, que quando a gente aplica simplesmente aquelas regras que a gente viu, a regra do quociente, eu posso dividir o limite da parte superior pelo limite da parte inferior. Então, o limite do denominador, posso dividir o limite do denominador pelo limite do numerador, assim mesmo. Essa a aplicação dessa regra vai dar 0 no numerador, 0 no numerador. Essa é uma indefinição e a gente vai querer resolver essa indefinição. Nesse caso daqui, que a gente tem um polinômio, quer dizer que eu tenho uma indefinição de 0 sobre 0, porque 0 é uma raiz tanto do polinômio do numerador quanto do polinômio do denominador. E o que a gente vai então é usar
o teorema fundamental da álgebra para deixar essa raiz explícita aqui e a gente poder simplificar essa raiz e terminar com uma equação que não tem uma raiz mais 1, tanto no numerador quanto no denominador. Então vamos lá, para esse cara aqui. Esse cara daqui é o limite de quando x tende a 1, de x ao cubo, menos 1 sobre x ao quadrado, menos 1. E a gente sabe, porque tentando a regra básica, a gente pode simplesmente substituir 1 aqui, porque são polinômios, então é 0 sobre 0. A gente sabe que tem uma raiz em 1. A gente pode, de alguma forma, reescrever essa equação aqui como x menos 1, que é um monômio com raiz 1, x menos 1, e aqui eu vou ter um polinômio, que vai ser o resultado da divisão desse por esse, e aqui eu vou ter um outro polinômio, que é o resultado da divisão desse daqui por esse daqui. Como aqui é uma equação de segundo grau, em vez de fazer uma divisão de polinômios, a gente pode simplesmente resolver essa equação daqui. E essa equação daqui, x ao quadrado menos 1, quer dizer que é x ao quadrado igual a 1. E como a gente acabou de ver, isso quer dizer que x é igual a mais ou menos a raiz de 1. E a raiz de 1 é sempre mais 1. Então, aqui eu já tenho a raiz mais 1, está faltando a raiz menos 1, x mais 1. Então, aqui embaixo, quando x igual a mais 1, essa parte dá 0. Quando x igual a menos 1, essa parte daqui dá 0. Para o nosso outro polinômio, do numerador, eu tenho x ao cubo menos 1. E eu vou dividir por x menos 1. Para eliminar o x ao cubo, eu vou multiplicar por x ao quadrado. Menos x ao cubo menos x ao quadrado. Menos mais x ao cubo menos x ao quadrado. X ao cubo menos x ao cubo, 0. Aqui eu não tenho nenhum termo com x ao quadrado, então seria um 0x ao quadrado. 0x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui eu não tenho ninguém sem x, então esse menos 1 vai vir direto aqui para baixo. Agora eu quero eliminar o x ao quadrado. Então eu multiplico por mais x. Eu vou ter menos x ao quadrado menos x. E aqui eu vou ter, então, x ao quadrado menos x ao quadrado, 0. Não tenho nenhum termo com x, então é 0x mais x e o menos 1 aqui. Agora, x menos 1 e x menos 1 vai ser mais 1. E aqui vai ser menos x menos 1 e dá resto 0. Então, resto 0, porque a gente já sabe, esse cara daqui tem a raiz desse cara daqui é uma das raízes desse nosso polinômio. Então, a gente sabe agora que x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1 vai ser igual a x ao cubo menos 1. Então, eu reescrevi essa equação daqui, é exatamente a mesma equação escrita de uma forma diferente. Esse nosso polinômio de segundo grau aqui, ele tem duas raízes
complexos. Se a gente for olhar o delta dele, vai dar 1 menos 4, vai dar menos 3. E a gente também, e a gente teria que esperar mesmo essas duas raízes complexas, porque uma equação de terceiro grau, ela tem uma raiz real ou 3 raízes reais. Como se a gente simplesmente tentar igualar x ao cubo menos 1 igual a 0, a gente vai ver que x ao cubo é igual a 1, e a gente vai ter então que x ao cubo é igual a 1 e x é igual a 1. Eu achei essa uma raiz ali, as outras minhas duas raízes têm que ser números complexos e eu não consigo achar simplesmente igualando a 0, como a gente tinha feito. Então, ok. Então agora a gente tem essa equação daqui. Mas o que acontece com o meu limite? Quando eu faço o limite de x tendendo a 1, eu não estou afirmando que x é igual a 1. Eu estou afirmando que x é cada vez mais próximo de 1. Mas se x não é igual a 1, x menos 1 não é igual a 0. Então, x é diferente de 1, eu posso eliminar x menos 1 com x menos 1, porque eles são diferentes de 0. Então, agora eu tenho o limite, quando x tende a 1, de x ao quadrado mais x mais 1 sobre x mais 1. Agora eu tenho o limite do quociente de duas funções. A minha regra básica diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, vai ser o limite do numerador e o limite do denominador. Como tanto o numerador quanto o denominador são polinômios, aí sim, como eles são polinômios, eu posso testar o x igual a 1 diretamente. Então, esse cara daqui, a princípio, ele vai ser 1 ao quadrado mais 1 sobre 1 mais 1, que é igual a 3 meios. Então, como queríamos mostrar... Por que agora você pode aplicar 1 diretamente? Porque são polinômios. Lembra que as regras básicas, elas dizem que limite da soma de duas funções é a soma dos limites. O limite da multiplicação de uma função multiplicada por uma constante é a constante que multiplica o limite. E o limite de x de uma função elevado a um valor constante qualquer, então o limite da função ao quadrado, limite da função ao cubo, limite da função à quarta, é igual à potência aplicada sobre o limite. Então, para um polinômio, eu sei que sempre que eu aplicar as regras básicas e eu tiver o limite de x tendendo a A de um polinômio é o somatório de I igual a 0 até n de x elevado a I, ou melhor, de uma constante AI que multiplica x elevado a I. Então, meu polinômio é isso, e minhas regras básicas vão garantir para mim que isso é x tendendo a somatório de I igual a 0 até n do limite de A e com o limite de x quando x tende a A tudo isso elevado a n. Isso é só aplicar aquelas regras 1, 2, 3 e 4 lá que eu falei na quarta-feira. Então, quando isso acontece, quando eu estou com o limite do lado do x, o x vai tender a A, então aqui eu vou substituir x por A. Então, para um polinômio, eu sei que o limite de f de x é igual a f de A.
Então aqui, como eu tenho só um polinômio, eu posso substituir diretamente. Ok? Então esse símbolozinho aqui é somatório. Então o polinômio vale essa substituição. Então a gente viu aqui que realmente eu tinha inicialmente 0 sobre 0, mas esse limite é 3/2. Vamos fazer mais um exemplo de um caso desses, que a gente tem uma equação, dois polinômios dois polinômios, um no numerador e outro no denominador, e eles têm uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Professor, rapidinho. Oi, pode falar. Eu poderia fazer a divisão desses dois polinômios, eu chegaria no mesmo resultado? Poderia. Poderia. Sim. Você pode fazer. A gente pode fazer a divisão desses dois polinômios. Aqui, a divisão desses dois polinômios vai ser menos legal do que a divisão só desse daqui pela raiz. Então, se eu quiser dividir x ao cubo menos 1 por x ao quadrado menos 1, eu preciso eliminar o x ao cubo, eu multiplico por x. Menos x ao cubo menos x. E aí esse cara daqui dá 0 mais x menos 1. E aí agora acabou. É só isso que eu tenho, porque esse grau daqui é menor do que esse grau. Eu não tenho como eliminar agora esse x. Então eu iria, na minha divisão, eu vou ter que, a parte de cima ali é x, que multiplica x ao quadrado menos 1. Mais x menos 1. Sobre x ao quadrado menos 1. Então aqui, eu fiz isso, só que não me ajudou muito, porque agora eu não posso eliminar esse com esse, porque eu tenho esse outro pedaço aqui que não eliminou. Aí o que eu vou fazer é separar ele em duas partes, né? Então eu iria fazer x. Eu estava me referindo aos dois ali no final, o x ao quadrado mais x mais 1 sobre x mais Aqui? 1. Aqui também não vai ser bom, porque veja que x menos, menos 1, que é essa raiz, que é a raiz aqui, não é a raiz desse polinômio. Então eu também vou fazer uma divisão que vai ter um resto diferente de 0. Não vale a pena. Como aqui eu posso substituir o valor direto, não tem para que fazer essa divisão. Que é o mesmo caso aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma das raízes comum, mas não são todas as raízes comuns. Então meu resto também não foi 0. E aí eu vou chegar na mesma conclusão, eu só vou ter que dar alguns passos a mais. Aqui, porque aqui eu ia chegar que era 1 mais meio. Aqui é dar meio e aqui é dar 1. Então, esse é o nosso... Ok. Então, vamos fazer mais um exemplo com polinômio. Na parte superior e na parte inferior. Então, o nosso novo exemplo com polinômio, para a gente usar a fatoração,
ele é o limite de x tendendo a 1 novamente, de 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 2. E o meu denominador, ele é 2x ao cubo menos 3x mais 1. Bem, aqui, como eu já disse que esse é um exemplo de 0 sobre 0, a gente pode substituir o x por 1, porque é um polinômio ou outro polinômio. A gente vai substituir 1 aqui e vai achar 3 vezes 1, 3, menos 4, menos 1, menos 1, menos 2, mais 2 igual a 0. Se eu não tivesse nesse problema de limite e eu tivesse pedindo limite igual a 1, você substituísse 1 aqui, visto que era 0, para esse tipo de polinômio em que que os meus coeficientes somam 0, então 3, menos 4, menos 1, menos 1, menos 2, mais 2 dá igual a 0, eu sei que eu tenho uma raiz 1. Então, uma forma de achar uma das possíveis raízes para depois fazer a divisão de polinômio é olhar se é igual a 0. Ok, então aqui é 0, aqui eu tenho 2, menos 3, menos 1, mais 1 também é 0. Então esse cara daqui vai dar o limite de x tendendo a 1 sobre o limite de x tendendo a 1 de x 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 2, esse limite e esse limite daqui eles são do tipo 0 sobre 0. Então, se eu fizer só isso daqui, eu tenho 0 sobre 0. O que eu preciso fazer, então, é eliminar a raiz x mais 1, tanto do numerador quanto do denominador. Então, de novo, a gente vai reescrever usando fatoração como x menos 1, aqui também x menos 1, e a gente quer achar qual é o polinômio que está aqui e outro polinômio que está aqui. Vamos então achar as outras raízes dos meus dois polinômios. Eu tenho a divisão 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos x mais 2 dividido por x menos 1. Vamos eliminar 3x ao cubo. Eliminar 3x ao cubo significa multiplicar por 3x ao quadrado. A gente vai ter menos 3x ao cubo menos 3x ao quadrado. 3x ao cubo menos 3x ao quadrado. Menos 3x menos 3x ao cubo menos 3x ao cubo, 0. Menos 4x ao quadrado, esse menos com esse menos vai dar mais. Então, mais 3x menos x ao quadrado. Aqui eu não tenho ninguém com x, menos x, ninguém para mais 2, mais 2. Agora eu quero eliminar
menos x ao quadrado, eu multiplico por menos x. Menos x ao quadrado. Menos x vezes menos 1, mais x. De vez em quando, mais x. De vez em quando ele faz umas coisas estranhas aqui. Então, mais x ao quadrado, menos x ao quadrado, zero. Menos, menos, dá menos x, menos 2x. Não tem ninguém aqui, mais 2. Agora eu tenho menos 2x para eliminar, eu multiplico por menos 2. Menos 2. Isso me dá menos 2x, menos 2 com mais 1, mais 2. E o meu resto é zero. Como a gente precisava, porque a gente sabe que esse daqui é uma das raízes desse polinômio. Então, 3x ao quadrado menos x menos 2. Agora a gente vai achar quem é esse polinômio daqui. 2x ao cubo menos 3x mais 1. E a gente multiplica aí, a gente divide isso por x menos 1. Então, dividindo, quero eliminar 2x ao cubo. Multiplica por 2x ao quadrado. Dá menos 2x ao cubo. 2x ao quadrado vezes menos 1, menos 2x ao quadrado. Então, esse vai dar zero. Aqui, menos com menos dá mais. Ele dali dá menos x. E aqui fica o mais 1. Agora, eu quero eliminar menos x, eu multiplico por menos 1. Então, agora eu tenho menos 1 vezes esse menos x, menos 1 vezes menos 1, mais 1. E resto zero, como a gente esperava também. Então, Aqui, ali você tem o menos 3x e diminuiu de 2x ao quadrado? aonde? Nessa divisão que você está fazendo agora. Isso, Comecinho. eu fiz errado, exato. Aqui é x ao quadrado, você tem toda a razão. Preciso usar quem tem o mesma ordem. Aqui é x ao quadrado, não tem ninguém com x ao quadrado aqui, então menos com menos dá mais 2x ao quadrado. Aqui não tem ninguém com x, então vai descer menos 3x, e aqui vai ficar o mais 1. Ok, então agora a gente tem que eliminar 2x ao quadrado, a gente multiplica por mais 2x. E a gente vai ter, então, menos 2x vezes x, 2x ao quadrado, 2x vezes menos 1, menos 2x. E agora a gente tem 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, zero. Menos com menos dá mais, menos 3, menos x. E aqui fica mais 1. E agora a gente quer eliminar o menos x, a gente multiplica por menos 1. E aí a gente tem menos x mais 1. E agora sim, dá resto zero, como a gente esperava.
Obrigado. 2x ao quadrado mais 2x menos 1. Eu posso conferir. Conferir que isso está certo. Não, está errado de novo. Aqui é mais 2x menos 3x. Esse cara daqui é mais x, não mais 2x. Não. Eu já cometi o mesmo erro de novo, gente. Não, é assim, mais 2x, está certo. Aqui está certo. Mais, menos 3 mais 1, dá 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado foi eliminado, menos x, menos 2x, menos 3x, menos 1. Tá, então tá certo. A divisão tá certa. Ok. Então a divisão tá certa. A gente tem aqui, e aí de novo, a gente tem que x é diferente de 1. A gente pode escrever que isso é o limite de x tendendo a 1 de 3x ao quadrado menos x menos 2 sobre 2x ao quadrado mais 2x menos 1. E aí a gente vem aqui e faz a nossa... Agora eu tenho de novo, eu posso tentar o limite do denominador sobre o limite do numerador. E como os dois são polinômios, eu posso só substituir o 1 aqui. Vamos tentar. Aqui eu tenho 3 multiplica 1 ao quadrado menos 1 menos 2. E aqui embaixo eu tenho 2 que multiplica 1 ao quadrado mais 2 multiplica 1 menos 1. 3 menos 1 menos 2, 0. 2 mais 2, 4 menos 1, 3. 0 sobre 3 é igual a 0. Então, esse nosso limite, que era 0 sobre 0, tende a 0 na realidade. Essa é a nossa ideia. Quando eu tenho dois polinômios, a em definição de 0 sobre 0 significa que eu tenho uma raiz, tanto no numerador quanto no denominador. Eu quero eliminar essa raiz. Para eliminar essa raiz, eu preciso fatorar o meu polinômio. Isso que a gente fez aqui chama fatorar o polinômio. Se por acaso eu fizesse isso daqui, mas ainda existisse mais 1 ainda era a raiz desse polinômio. Tinha uma raiz de multiplicidade 2 aqui para o mais 1. Mais 1 não era raiz desse polinômio aqui. Então essa raiz aqui, mas se eu tivesse na divisão, eu tivesse um polinômio aqui que também tivesse raiz 1. Esse meu limite daria 0 sobre 0 de novo. O que eu faço? Aplico fatoração, elimino 0 sobre 0. O fato de que foi assim, né, já que já é uma simplificação do meu limite, não torna limite especial. Eu podia ter começado o problema com essa equação daqui e eu iria aplicar de novo a fatoração para eliminar a minha raiz. Ok. Vamos olhar, então, esse outro caso daqui. Esse caso daqui eu não tenho um polinômio sobre outro polinômio.
Então agora a gente vai olhar esse cara aqui. E eu tenho mais tal. Eu tenho limite quando x tende a 1 de 2x, raiz de 2x raiz de 2x menos x, raiz de x mais 1 de x menos 1. Então aqui não é um polinômio no denominador, eu não poderia simplesmente substituir a x igual a 1 para verificar aqui. Eu tenho que usar a regra do limite para trazer o limite aqui para cima, e depois eu uso a regra para trazer o limite para dentro da minha raiz, e aí sim eu posso substituir. Mas como eu já disse para vocês que é um problema de 0 sobre 0, a gente vai olhar aqui que isso é a raiz de 2 menos raiz de 2. Como eu também não tenho polinômios, eu não tenho como fatorar simplesmente esse pedaço aqui da minha equação, e eu não tenho como eliminar a minha raiz pela fatoração, como a gente tinha feito nos outros casos. Então eu preciso de uma outra técnica para eliminar a minha raiz aqui. E o que a gente vai fazer, alguns vão chamar de racionalização, outros de desracionalização, mas se vocês lembrarem que quando a gente tem alguma coisa como isso daqui, a gente tem uma raiz no nosso denominador, era comum que a gente multiplicasse essa raiz por raiz de 2 sobre raiz de 2, estou multiplicando por 1, só para reescrever isso como raiz de 2 sobre 2 e não ter uma raiz no numerador. Isso era chamada de racionalização. Então aqui a gente já está com as raízes no numerador, mas a gente não gosta delas aqui. A gente quer eliminar essas raízes daqui para poder simplificar essa equação, simplificar a raiz. Aqui eu tenho já um monômio, mas aqui eu não tenho um monômio. Então o que a gente vai fazer nesse caso daqui a gente tem que multiplicar por alguma coisa que vai valer 1, mas que vai eliminar essas nossas raízes daqui. Se eu multiplicasse isso por... Então, se eu tentar fazer raiz de 2x menos x mais 1, se eu quero eliminar essa raiz e essa raiz, eu preciso, de alguma forma, ter o quadrado desses dois valores aqui. Então, para ter o quadrado, eu poderia tentar multiplicar por 2x menos raiz de x mais 1. Se eu fizer essa multiplicação daqui, vai ser a distributiva, vai dar o quadrado do primeiro, raiz de 2x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, porque é esse vezes esse e esse vezes esse, menos 2 vezes de x e raiz de x mais 1, e o quadrado do segundo, mais x mais 1 ao quadrado. E aí, ok, aqui eu elimino a raiz, aqui eu elimino a raiz, mas aqui eu continuo com as raízes, porque esse cara daqui não elimina a raiz. Esse daqui é a raiz
de 2x, que multiplica x mais 1. Então, essa não é uma boa escolha. O que a gente vai fazer aqui, a gente vai usar a propriedade, ou o fato de que, se em vez de eu multiplicar por menos, como eu tinha aqui, eu multiplicasse pelo sinal invertido, então multiplicar por mais, esse termo daqui está dando menos 2 o primeiro vezes o segundo, daria a raiz de x, raiz de 2x e raiz de 2x, raiz de 2x mais raiz de x mais 1, e esse daqui daria menos esse cara. Então, eu eliminaria esse termo aqui do meio e ficaria só com esses dois quadrados aqui, que tiram a minha raiz. Então, a nossa estratégia aqui vai ser sempre multiplicar por esse mesmo, pela mesma equação que eu tenho no numerador, só que trocar o sinal daqui de menos para mais ou de mais para menos. Então, aqui a gente vai fazer esse novo limite aqui, que é a raiz de 2x menos raiz de x mais 1, que multiplica raiz de 2x mais raiz de x mais 1. Eu preciso manter minha igualdade, então também tenho que dividir por 2x mais raiz de x mais 1. E aqui eu tinha um x menos 1. Ok? Então, como eu comentei, quando eu fizer a distributiva, dá raiz de 2x vezes raiz de 2x é raiz de x. Raiz de 2x ao quadrado é 2x. Raiz de 2x mais, multiplicado por mais raiz de x mais 1, menos raiz de x mais 1 multiplicado por raiz de 2x, dá 0. E resta para mim agora menos esse vezes esse daqui, dá menos o quadrado, que é menos o que está ali dentro, menos x mais 1. Então, quando eu multiplico com sinal trocado, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui embaixo eu fico com x mais 1 raiz de 2x mais raiz de x mais 1. É isso? Acabou? Eu tenho x mais 1 aqui, x mais 1 aqui. Opa, não é mais 1. Aqui é menos 1. Bem, é só isso. Eu fiz a racionalização e resolvi o meu problema. Então, esse cara daqui a gente sabe que dá 0. Aqui ainda dá 2. Menos 2 ainda dá 0. Então, isso é sempre verdade. Eu simplesmente fiz essa analisação, como eu estou multiplicando por uma coisa que é unitária para manter minha igualdade, só isso não pode eliminar a minha indeterminação de 0 sobre 0. Eu preciso realmente eliminar as raízes daqui. Então vamos continuar com o que a gente tem aqui. Se eu olhar aqui em cima, limite de x tendendo a 1. Dessa coisa toda ali, x menos 1 raiz de 2x mais raiz de x mais 1, só isso daqui. Aqui eu tenho 2x menos x dá x. Aqui eu tenho menos com esse mais aqui, menos 1. Então agora eu tenho x menos 1 e aqui eu tenho
x menos 1. De novo, como x tende a 1, mas x é diferente de 1, x é diferente de 1, eu posso eliminar esse com esse, e a gente tem x tendendo a 1 de 1 sobre raiz de 2x mais raiz de x mais 1. Então, esse cara daqui vai ser o limite do denominador, limite quando x tende a 1 de 1 vai ser 1, limite da constante é sempre ela. E aqui embaixo eu vou usar as minhas regras para reescrever esse cara como limite de 2, raiz de 2 vezes o limite de x quando x tende a 1, mais raiz do limite de x quando x tende a 1 de x mais 1. E aí esse cara daqui dá limite de x quando x tende a 1 dá 1, aqui dá 1, então dá raiz de 2 mais raiz de 2, 1 sobre 2 raiz de 2, como a gente queria mostrar. Então, de novo, era um limite que, pelas regras básicas, era 0 sobre 0 indeterminado, e aí a gente eliminou a raiz do numerador com a raiz do denominador e chegou à conclusão de que é 1 sobre 2 raiz de 2. A gente, então, na quarta-feira, faz mais um exemplo de limite com raízes, fazendo essa racionalização aqui. E a gente olha que naquele último exemplo, a resolução da indeterminação, retirar a indeterminação de 0 sobre 0, leva a um limite que não existe. A gente vê o que é isso. Eu acho que eu não tenho muitos exemplos lá no AVA de limite assim com raiz, mas eu já separei alguns vídeos e eu vou colocar lá hoje, mais tarde. Alguma dúvida disso que eu falei agora? Professor, Sim. tem uma dúvida. Pode falar. Como é que você tira a informação que o limite tem que ser diferente de 1 e botou ali no final dessa última equação? Porque limite significa isso, né? Limite não significa que eu estou substituindo x por 1. Limite significa se aproximar cada vez mais de 1. Então, sempre que eu estou calculando o limite, eu sei que o meu x não é igual a 1, porque o limite é isso, é ser próximo de 1, mas não ser igual a 1. Então, isso me permite... isso aí eu sei, mas por que você botou, tipo, agora especificamente ali que porque eu ressaltou que... Porque eu quero eliminar esse com esse. Eu não poderia eliminar se isso daqui fosse 0 sobre 0, por exemplo. Porque eu não sei se 0 sobre 0 vai dar 1. Eu posso eliminar e dizer que deu 1, porque x é diferente de 1. Ok? Se x pudesse ser igual a 1, era 0 sobre 0, podia ser qualquer número, não necessariamente ia dar 1. Sim. Bom. Aí se fosse 0 sobre 0, ia dar inexistente. Indeterminado, né? Eu ia ter que tentar achar o que era. Que é o que a gente está tentando resolver aqui, os casos de limite quando eles dão 0 sobre 0. Nesse caso específico, não tem jeito. Se eu começasse com x menos 1 e x menos 1, em cima e embaixo, bem, seria 1 diretamente. Eu não resolver a minha indeterminação, as raízes já estão explícitas ali. Mas foi isso. Eu precisei dizer para dizer que deu 1 aqui em cima. Tá, ok. Obrigada, era só isso mesmo. Ok.
Então, sem mais perguntas, boa tarde para vocês. São 11h56.